gente vai falar sobre os tributos municipais, estaduais e federais, sendo os impostos, taxas e contribuições. Vamos começar especificando o que é um tributo. Tributo nada mais é que um valor monetário devido por pessoa física ou jurídica para o Estado. Aqui na nossa aula, nós vamos dar ênfase mais explicitamente aos tributos devidos por pessoa jurídica ao Estado. Tributo, muitas das vezes, é confundido com imposto. Às vezes, a gente acha que esse valor monetário a ser pago se chama imposto, porém, na verdade, é chamado de tributo, mas na frente a gente vai especificar o que na verdade é um imposto. Um tributo só pode ser recebido pelo Estado fruto de uma atividade lícita, ou seja, fruto de uma atividade permitida por lei, e não pode ser aplicado como punição para alguma atividade ilícita. Por exemplo, multas de trânsito que a gente paga para o Estado não é considerado um tributo, já que essa é a consequência de uma medida de punição. Ou seja, tributo só pode ser aceito quando é fruto de uma atividade que é permitida por lei e que não pode ser fruto de uma punição. Aqui no Brasil, nós temos dois tipos de tributos, diretos e indiretos, sendo o direto quando é pago diretamente pelo contribuinte, ou seja, como por exemplo, o imposto de renda. Já o tributo indireto geralmente é aquele que está embutido no valor das mercadorias. Por exemplo, quando a gente faz uma compra no supermercado. Então ali já está embutido alguns impostos, ou seja, esses são os tributos indiretos. As funções dos tributos são três: fiscal, extrafiscal e parafiscal. O tributo fiscal é aquele que é fruto de uma arrecadação que é para o Estado, ou seja, os impostos normais que a gente paga. O tributo extrafiscal é direcionado para regular atividades econômicas no nosso país. Dentro do tributo extrafiscal, tem o tributo extrafiscal proibitivo, por exemplo, aquele que é aplicado às fabricantes de cigarros, que serve para dificultar a comercialização desses produtos que é nocivo à saúde da população. E o tributo parafiscal é aquele que, por exemplo, um profissional formado em administração, ele pode pagar ao Conselho de Administração a anuidade. Também engenheiros e arquitetos pagam anuidade ao CREA, ou seja, esses são os tributos parafiscais. Os impostos são tributos que têm uma obrigação geradora e também são independentes de qualquer atividade estatal. Os impostos se caracterizam por serem de cobrança compulsória e por não darem um retorno ao contribuinte sobre o fato gerador. Por exemplo, o imposto sobre posse de automóvel não necessariamente será revertido em melhorias das condições das vias urbanas, estradas e vias. Já as taxas são tributos incidentes sobre um fato gerador e que são aplicadas em contrapartida a esse fato gerador. Ou seja, a taxa é a contrapartida que o contribuinte paga em razão de um serviço público que lhe é prestado, ou posto à sua disposição. Além da contrapartida de um serviço público prestado ou posto à disposição, as taxas também estão relacionadas ao poder de polícia da administração, englobando fiscalizações e licenciamentos em geral. Outro fato da taxa é que ela só pode ser instituída por uma entidade tributante da mesma competência. Ela não necessariamente, o contribuinte da taxa vai ser usado no serviço, apenas terá o serviço à sua disposição. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis ao contribuinte ou postos à sua disposição. A taxa também é compulsória, pois visa a resguardar o interesse público. Não pode haver a recusa na prestação de serviço. Exemplo, a coleta de lixo urbano. A contraprestação pelo serviço é devida independentemente da vontade do contribuinte. Não tem finalidade lucrativa. A prestação pecuniária existe somente para cobrir os custos da atividade. Assim, a taxa pode ser definida como um tributo, sendo instituída unilateralmente pelo poder público, obrigando o particular a sua incidência nos casos de algumas atuações estatais específicas, decorrendo do poder de polícia ou na prestação de alguns serviços públicos específicos. Agora é a tarifa. A tarifa, também chamada de preço público, é a contraprestação devida pela prestação de serviços públicos, regida pelo direito privado, por empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Elas entram no artigo 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor, segundo e o terceiro. Diferentemente da taxa, a tarifa ou preço público é facultativa, ou seja, somente poderá ser cobrada caso haja efetiva utilização do serviço público ofertado. Ela não pode ser imposta. A finalidade lucrativa existe como principal interesse do particular em explorar uma atividade pública. A tarifa não possui como, por exemplo, transporte coletivo, urbano e telefone. As contribuições de melhoria são tributos que têm como fato gerador
utilizador o benefício decorrente das obras públicas. São cobradas somente na região beneficiada pela obra. Não necessariamente essas contribuições refletem melhoria, uma vez que algumas das obras públicas são feitas em lugares que têm desvalorização após um certo período de tempo. Assim, a contribuição de melhoria é instituída para custear as obras públicas das quais decorre valorização de bens imóveis. Tem como limite total da cobrança o custo da obra e como limite individual a valorização acrescida a cada imóvel. Já as contribuições especiais, também chamadas de contribuições sociais ou parafiscais, estão previstas no artigo 149 e 149-A da Constituição Brasileira de 1988, sendo tributos cujas características principais é a finalidade para a qual é destinada sua arrecadação. Podem ser sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias econômicas ou profissionais para o custeio do serviço de iluminação pública. As contribuições especiais possuem finalidade e destino certo. O empréstimo compulsório, segundo o artigo 148 da Constituição Brasileira de 1988, a União pode instituir, mediante a lei, claro, empréstimos compulsórios. Primeiro, para atender às despesas extraordinárias decorrentes das calamidades públicas, de guerra externa, ou sua iminência, por exemplo, como aconteceu agora na pandemia. Em segundo, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Os impostos federais são aqueles que representam 60% da arrecadação do nosso país. Por isso, eles estão em maior quantidade e são melhores reconhecidos por suas siglas. Em geral, eles servem para manutenção do governo federal. Dentre os impostos federais, podemos citar as siglas II, IOF, IPI, IRPF, IRPJ, COFINS, PIS/PASEP, CSLL e INSS. A definição das siglas são as seguintes. Para II, Imposto sobre Importação, são para as mercadorias que vêm de outros países. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para empréstimos, ações e demais ações financeiras. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para indústria. IRPF, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Física. IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica. COFINS, que é a Contribuição de Financiamento da Seguridade Social. PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social. CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Já os impostos estaduais são direcionados para a manutenção da administração estadual, bem como o financiamento de serviços públicos do Estado, como investimentos em infraestrutura a nível estadual. Dentre esses investimentos, podemos citar escolas, faculdades estaduais, hospitais, rodovias, etc. Esses impostos são responsáveis por 28% da arrecadação do país. E, dentre esses impostos, podemos citar ICMS, IPVA e ITCMD, que suas siglas são: ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPVA, Imposto sobre a Propriedade, Motores e Automotores, e ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa Mortis e Doação. Os impostos municipais são de ordem do município para manter a administração e a manutenção municipal. Esses impostos são responsáveis por 5,5% da arrecadação do país. Dentre eles podemos citar IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ISS, que é Imposto sobre Serviços, e o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.